E alguns milhões de anos atrás, num passado que o próprio conceito de tempo perde o sentido, nasceu o primeiro ser vivo da Terra. Não é um simples organismo, mas uma criatura única, que carregava em si toda a essência genética, que um dia daria origem a cada planta, animal e ser humano deste mundo. Um verdadeiro repositório da vida. Com o passar das eras, esse ser primordial desapareceu nas profundezas da Terra. E onde um dia ele descansou, surgiu um lago silencioso e isolado, rodeados por árvores colossais, tão antiga e misteriosa que parecia tocar o céu com suas folhas e enraizar o inferno com seus galhos. Muitos séculos depois, os humanos começaram a se dividir em povos, e entre eles, um pequeno grupo se autodenominou como o povo de Eldia, poucos em números, mas ambiciosos. E entre eles havia um homem chamado Karl Fritz, o primeiro de uma linhagem que mudaria para sempre o destino do mundo. Seu nome ecoaria como uma lenda ou maldição. Karl Fritz era um homem implacável, comanda com punhos de ferro e olhos de cobiça. Seus seguidores tratavam como um rei e obedeciam sem questionar, mesmo quando ele ordenava massacres, escravidão ou atos ainda mais bárbaros. Conforme o povoado crescia, ele começou a comprar escravos. Mas não bastava apenas a servidão. Toda vez que um novo escravo era adquirido, Karl Fritz mandava arrancar suas línguas. Na visão dele, escravos não precisavam falar, não deveriam se comunicar, e sem a língua não havia risco de rebelião. O medo reinava e a fome também. O povo de Eldia guardava os seus porcos com cuidado. Eles eram uma das únicas garantias de sobrevivência. Caçavam, estocavam e alimentavam-se do que podiam. Era um povo que crescia à base do medo, da força e da carne. Foi nessa época que ela apareceu. Entre um lote de escravos, uma menina de cabelos loiros e olhos apagados. Ymir era o seu nome. Muito jovem, quase uma criança, ela vinha de um vilarejo destruído, capturado junto com a sua família. Seus pais mortos, sua liberdade arrancada, e logo depois sua língua também. Ymir nada conhecia, além do vilarejo que ela crescerá. Seu mundo era pequeno, sua visão era limitada, mas algo dentro dela, uma centelha de curiosidade ainda resistia. Certa noite, ao ver os porcos presos e inquietos no chiqueiro, ela se aproximou. Em um gesto inocente, ou talvez movido por compaixão, ela soltou cada um dos porcos que tinha lá, um por um, deixou-os correr livres, sem saber que, com isso, condenaria o povoado inteiro à fome. E mano, quando o caos foi descoberto, Karl Fritz ficou furioso, reuniu todos os escravos e fez uma ameaça cruel. Se não apontasse o culpado, eles arrancariam um olho de cada um por um, sem exceções. Afinal, escravos, segundo ele, também não precisava de dois olhos. E os escravos, tomados pelo medo e o pavor, foram obrigados a entregar a Ymir. Os dedos voltaram para Ymir, a menina sem voz e agora também sem aliados. Ela ficou paralisada, traída por aqueles que compartilhavam o mesmo sofrimento. Karl Fritz então decidiu dar o castigo exemplar. Ordenou que ela fosse caçada como um animal. Montaram cavalos, pegaram arcos e flechas e soltaram na floresta densa, escura e selvagem. A caçada começou. Ymir correu, sangrando e assustada, esquivando-se das flechas, de galhos e de feras. A floresta parecia devorá-la, mas ela seguiu em frente, até que encontrou algo que ninguém jamais deveria encontrar: a árvore do lago. Era gigantesca, imponente, quase viva. Suas raízes formavam uma caverna. Ymir se escondeu ali, escorregou em um musgo molhado e caiu. Era um poço escuro e profundo que engoliu ela, e ela começou a afundar. Como não tinha mais forças para nadar, ela estava fraca e ferida, e começou a se entregar à morte. Mas o que deveria ter sido seu fim foi o começo de algo muito maior. Do fundo do lago, o parasita primordial despertou. Aquela criatura ancestral, pegajosa, com tentáculos que brilhavam como fios de cabelos, nadou até o corpo de Ymir. Sua forma lembrava estranhamente uma coluna vertebral, como se o destino estivesse prestes a se conectar com a origem da vida. Quando então a criatura chegou até ela e se conectou. Os tentáculos perfuraram as costas da menina. Em segundos, uma transformação brutal aconteceu. Uma explosão de energia rasgou a terra. A árvore se partiu ao meio, o chão tremeu, o céu ficou vermelho e os caçadores, em puro terror, viram uma silhueta se erguer do lago. Uma mulher colossal, ossuda, com olhos vazios. A primeira titã. E meus amigos, e quem era? Era Ymir.
a menina que era muda e com olhos frios, a menina que soltou os porcos. Mas após poucos segundos, o seu corpo evaporou. Daquela gigante restou apenas a menina fraca no chão, e ela não se lembrava de nada, apenas sentia medo, e sem entender o que havia acontecido, decidiu voltar ao povoado, pedir perdão. Ao vê-la regenerada, inclusive com a língua de volta, o povo ficou em choque, e Karl Fritz viu uma oportunidade, colocou-o para servir como ferramenta viva, usou seus poderes titânicos para expandir o reino, construiu estradas, venceu guerras e carregou o exército, e me virou uma arma suprema do rei. E quanto mais ela servia, mais ela se iludia. Começou a amar o rei, um amor impossível, um amor que jamais seria correspondido. Ainda assim, ela lhe deu 3 filhas, Maria, Rose e Sina, nomes que um dia se tornariam muralhas. Durante anos, Eldia massacrou Marley e outros reinos. Ninguém podia enfrentar um titã praticamente imortal, até que um dia, um assassino infiltrado lançou uma lança contra Karl Fritz, e Ymir se jogou na frente. Mas algo diferente aconteceu. A lança atravessou sua coluna vertebral, o único ponto que jamais havia sido ferido antes. Pela primeira vez, não se regenerou. O rei, desesperado, gritava para que ela se curasse, mas ela estava morrendo. Foi então que Karl Fritz tomou a sua decisão mais cruel. Mandou preparar uma mesa de pedra, ordenou que despedaçasse o corpo de Ymir e mandou que suas 3 filhas devorassem os pedaços. As meninas, chorando e apavoradas, tiveram que obedecer, e assim começou um ciclo de canibalismo titânico. Ao ingerir os restos da mãe, cada uma herdou parte do poder de Ymir. 3 fragmentos de um poder que antes era um. 3 caminhos, 3 muralhas e 3 destinos. A geração seguinte continuava esse ritual sombrio. O poder dos titãs era passado de pai para filho, não por herança de sangue, mas pelo ato terrível de devorarem os próprios familiares. E o mundo foi mergulhado em um ciclo eterno de medo, guerra e tragédia. Um ciclo que só teria fim quando alguém ousasse quebrar as correntes da origem. Com o tempo, o poder dos titãs foi se tornando uma herança passada de geração em geração. O fluido espinhal de um portador podia transformar outro em um titã puro. E se esse puro devorasse alguém com poderes herdados, ele se tornaria um novo titã racional. Assim, o ciclo continuava, com os poderes sendo transferidos por eras. Dentro de todos, o mais temido e respeitado era o titã fundador, aquele que podia moldar a própria história da humanidade eldiana. Ele não apenas criava e controlava titãs, mas podia pegar memórias, curar doenças, alterar o corpo dos eldianos e invocar mensagens mentais para todo ao mesmo tempo, até controlar o poder dos outros titãs. Era um deus em forma de monstro, e apenas os descendentes diretos de Ymir podiam acessar esse poder. Quem não era descendente, mesmo que bebesse o fluido espinhal, não se transformava. O seu corpo simplesmente não reagia. O DNA eldiano era o único, uma fusão entre humanos e parasitas misteriosos que deu origem a tudo. E assim, as filhas de Ymir, que haviam comido a sua carne, passaram esse sangue especial adiante. O povo de Eld se multiplicou, todos carregando uma semente de um parasita dentro de si, uma herança genética que podia ser despertada a qualquer momento. Com o tempo, os 9 titãs herdados foram divididos entre famílias poderosas. Havia o titã de ataque, sempre em pé de guerra, dotado de grandes agilidades e força, com a estranha habilidade de vislumbrar momentos do futuro. O titã martelo de guerra era uma verdadeira fortaleza viva, envolto de uma armadura cristalina capaz de criar armas e estruturas com um endurecimento. Ele podia até lutar à distância, comandado por um usuário escondido dentro de um cristal. O titã mandíbula era rápido como um raio e tinha dentes endurecidos capazes de destruir qualquer material. Já o titã quadrúpede era resistente e prático, feito para carregar armas e suprimentos, o mais útil em longas operações. Embora sua regeneração fosse mais lenta, ele podia manter sua forma por meses sem perder a consciência. A titã fêmea era um caso à parte, extremamente versátil. Ela absorvia traços de outros titãs e tinha uma regeneração quase instantânea. Sua habilidade em artes marciais podia ser levada para o combate, tornando uma guerreira imbatível. Havia também o temido titã blindado, revestido por placas que protegiam quase todo o corpo. Suas armaduras pesadas pareciam comprometer seus movimentos, mas as suas juntas expostas garantiam velocidade e mobilidade. E então, claro, o gigantesco titã colossal, um monstro de 60 metros de altura, com a carne exposta e capaz de emitir nuvens de vapor escaldantes. Sua transformação causava explosões devastadoras, o suficiente para destruir
destruir uma cidade inteira. Mas talvez o mais peculiar fosse o Titã Bestial. Com uma aparência animalesca, ele variava conforme a ligação emocional do portador com algum animal específico. Em mãos certas, especialmente como sangue real, ele era capaz de comandar titãs puros com sua voz e criar cenários de pura destruição. Com o tempo, os poderes dos novos titãs se tornaram cobiçados, e o que era um império unificado começou a se rachar. Eldia se dividiu em 9 grandes casas nobres, cada uma querendo dominar as outras. Sem inimigos externos para enfrentar, passaram a guerrear entre si. As batalhas internas eram muitas vezes interrompidas pelo portador do Titã Fundador, que podia fazer todos cessarem com apenas um comando mental. E meus amigos, por 145 gerações, os titãs continuaram a ser herdados. O poder passava de pai para filho, como um fardo sagrado, até que surgiu um novo rei, inspirado no primeiro de todos os reis, Karl Fritz, o 145, o herdeiro do Titã Fundador. Quando teve acesso às memórias de Ymir e viu todo o sofrimento que o seu povo havia causado e vivido, Karl tomou uma decisão drástica. Ele queria paz. Viajou pelo mundo e encontrou uma ilha inabitada, rico em recursos naturais. Ali, ele ergueu um novo lar para os Eldianos. Usando o poder do Fundador, Karl Fritz despertou dezenas de milhares de titãs colossais adormecidos e os enfileirou em círculos. Cada um endureceu seu corpo, formando as fundações das muralhas, que hoje são conhecidas como Maria, Rose e Sina. E em seguida, ele invocou mentalmente todo o povo eldiano disposto a abandonar o passado e recomeçar, mas com uma condição: todos que fossem viver dentro das muralhas teriam suas memórias apagadas. Lá dentro, viveriam sem saber da história, do poder ou da maldição que carregavam. Viveram em paz, ou pelo menos essa era a intenção. Para proteger e manter essa ordem, Karl criou um exército especial, os Ackerman, pessoas que haviam sido modificadas pelo poder dos titãs, mas que não podiam ser manipuladas pelo Fundador. Fortes, leais e com memórias intactas, seriam os guardas reais. Nem todos aceitaram a proposta do rei. Alguns eldianos preferiram continuar no continente. Eles não teriam sua memória apagada, mas também não teriam a proteção da nova muralha. Então Karl fez um juramento: se algum dia alguém ousasse atacar Parades, ele soltaria os titãs colossais das muralhas e destruía o mundo. E assim ele selou um novo pacto. Nenhum portador futuro do Titã Fundador poderia quebrar esse voto de paz. Mas fora das muralhas, o mundo não parou. Marley, um império em ascensão, enganou e capturou os eldianos remanescentes, transformando em armas vivas e marcando-os com braçadeiras. Os eldianos eram agora vistos como demônios, obrigados a viver em guetos e servir como soldados e ferramentas de guerra. A única chance de um eldiano fora das muralhas ter uma vida digna era tornar-se um guerreiro de Marley, oferecendo a sua vida para ganhar título de marleyano honorário. Muitos jovens se submeteram a esse destino, apenas para dar à sua família uma chance de viver melhor. Marley também descobriu que podia usar os titãs como punição. Prisioneiros eram levados até a margem das ilhas de Parades, onde recebiam um fluido espinhal e eram empurrados para dentro do território, transformando em titãs irracionais. Vagavam eternamente pelas planícies da ilha. Assim, Parades se encheu de monstros, e o povo dentro das muralhas passou a viver cercado por uma ameaça constante. Os reis, dentro das muralhas, continuavam a herdar o Fundador e a manter a paz. Permitiram, porém, que a tropa explorasse e existisse, mandando bravos guerreiros para além das muralhas em busca de respostas. Era uma forma de controlar a população e manter viva a esperança do que havia algo mais lá fora. Porque até então ninguém conhecia o que havia depois da muralha, porque todas as memórias foram apagadas. Entre os eldianos oprimidos por Marley, surgiram rebeldes. Um deles era Eger Kruger, um agente infiltrado no sistema de Marley, que na verdade carregava em segredo o titã de ataque. Ele via a dor do seu povo e jurou mudar isso. Um dia ele passou seu poder para Grisha Yeager, outro eldiano rebelde. Após revelar que o parasita era uma fonte de toda a vida, Grisha foi transformado em titã e engoliu Kruger, herdando o titã de ataque. Grisha se infiltrou em Parades, tornou-se médico. Por ele ter um conhecimento afora, ele se tornou um médico muito renomeado dentro de Parades e ganhou muito respeito pelo povo de Parades. Conheceu a Carla e casou-se com ela e teve um filho chamado Eren Yeager, o nome dado em homenagem ao homem que lhe deu a sua missão. Enquanto isso, Marley tramava um novo plano. Preparam 4 crianças eldianas, Rainer, Berthold, Anya e Marcel, e as enviaram para Parades. A missão: descobrir onde estava o rei e tomar o poder do titã fundador. Mas as coisas não saíram como esperado. Marcel foi devorado por um titã puro, Ymir, uma antiga criminosa que vagava pela ilha havia séculos. Ymir herdou o titã mandíbula. Berthold, com o seu colossal, derrubou as muralhas, iniciando um novo ciclo de destruição. E meus amigos, nós finalizamos por aqui. Aqui se inicia o novo ciclo do anime que todos já conhecem, o estrondo de
Eren Yeager. E se você caiu aqui de paraquedas e curtiu esse vídeo, meus amigos, eu quero convidar você a deixar seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e eu te aguardo no próximo vídeo.